Hoje vamos falar sobre direito internacional econômico. Pode-se dizer que o aspecto econômico é o dominante na sociedade internacional. E o direito internacional econômico é o ramo do direito internacional público que visa regulamentar juridicamente os problemas relativos à produção, ao consumo e à circulação de riquezas. As mais importantes organizações internacionais vinculadas ao direito econômico são o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, também conhecido como Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e a Organização Mundial do Comércio, OMC. A Segunda Guerra Mundial provocou inúmeras transformações na vida das nações. Entre essas transformações, veio aquela reforma que instituiu a nova ordem econômica internacional e, juntamente com ela, como uma consequência, o sistema monetário internacional. Isso aconteceu antes do final da guerra, em 1944, no Tratado de Bretton Woods. Bretton Woods, um lugarejo ali no estado de New Hampshire, perto de Nova York. Lá se reuniram 44 países, inclusive o Brasil, e aí foi criado este chamado novo sistema monetário internacional. Esse novo sistema monetário internacional visava principalmente a recuperação do comércio internacional e a sua expansão através de 3 medidas. Primeiro, a adoção de uma moeda padrão estável. Em segundo lugar, a concessão de empréstimos a países em fase de desenvolvimento ou em reconstrução. E, em terceiro lugar, a manutenção da estabilidade econômica cambial. Então, essas as 3 medidas, os 3 pilares em que deveria se sustentar o novo sistema monetário internacional e a recuperação do comércio internacional. Não podemos esquecer que era um momento de pós-guerra, por isso o apoio aos países em reconstrução e essa busca de restabelecer o comércio internacional. Com essa decisão, o padrão ouro que vigorava até então foi substituído pelo padrão dólar-ouro. Em vez de os estados basearem as suas reservas diretamente no ouro, poderiam então agora utilizar uma moeda para essa finalidade, que seria o dólar. E o dólar, por sua vez, tinha um compromisso de manter um lastro em ouro. Compromisso, por isso que foi feita essa mudança e estabelecido o chamado padrão dólar-ouro. Em 1971, o presidente Nixon dos Estados Unidos rompeu com este compromisso de manter necessariamente reservas em ouro para cada dólar emitido, mas mesmo assim se manteve o dólar como uma moeda padrão internacional. Então, essas são as primeiras notícias a respeito do direito internacional econômico. Desse movimento surgiram 2 organizações internacionais. Deveriam ter sido 3. Deveria ter havido o FMI, o BIRD e a OIC, que seria a Organização Internacional do Comércio. Entretanto, a OIC acabou não se consolidando. E tivemos aí, então, a criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. O Banco Mundial, que é chamado, na verdade, Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, BIRD, tem como finalidade principal favorecer o desenvolvimento através de empréstimos. Só pode ser membro do BIRD quem for membro do FMI, de modo que a sociedade internacional vai financiar projetos em estados que estejam comprometidos com uma estabilidade financeira. Os contratos de empréstimos do Banco Mundial são registrados na ONU e o banco não financia totalmente um projeto. Ele só financia a importação de serviços e mercadorias, ou seja, o Banco Mundial só financia as operações com o exterior.
e também só financia governos e exige prestação de contas. E a prestação, então, vai confirmar se o empréstimo está sendo efetivamente aplicado no projeto que foi aprovado e motivou a concessão daqueles fundos àquele Estado. A sede do Banco Mundial é em Washington. Os principais órgãos do Banco Mundial são o Conselho de Governadores, que reúne representantes de todos os membros do Banco Mundial, e o Conselho de Administração, que é o órgão executivo, composto por 22 membros, os 5 maiores cotistas, mais 17 membros eleitos. As decisões do Banco Mundial são tomadas com base num voto ponderado. Cada país tem 250 votos, mais um voto a cada 100 mil dólares de capital. Então, essas são as principais informações a respeito do Banco Mundial. Depois temos o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, deve-se começar falando dele, lembrando que a verdadeira internacionalização dos assuntos monetários ocorreram com a criação do Fundo Monetário Internacional, que começou a funcionar em 1947. As finalidades do Fundo Monetário Internacional são desenvolver o comércio internacional, evitar a depreciação de moedas, mantendo estáveis os balanços de pagamento, e, em terceiro lugar, colocar à disposição dos Estados-membros os recursos de que dispõem. Então, é uma tríplice finalidade, mas que nós vemos que o objetivo final é garantir uma forma de os Estados terem onde buscar um apoio quando as suas finanças se desequilibram, com isso, evitar a sua depreciação das moedas para, com economias estáveis, ter mais facilidade para florescer e desenvolver o comércio internacional. A formação do fundo é feita pela subscrição de cotas pelos Estados-membros. E essa subscrição é feita de acordo com a capacidade apurada de cada membro, sendo 25% da subscrição em ouro e o restante em moeda do país subscritor. O poder de voto no FMI é também de acordo com o capital, sendo reduzido em razão dos empréstimos que o país faça junto ao fundo. Então nós vimos que no Banco Mundial o poder de voto era ponderado. Todos tinham no mínimo 250 votos e aí depois havia a parcela do voto proporcional ao capital investido. No FMI não temos aquela ponderação. Todo o poder do voto é diretamente proporcional ao capital investido. A sede do FMI também é em Washington. Na sua estrutura, o FMI possui 2 importantes órgãos: o Conselho dos Governadores e a Diretoria Executiva. O Conselho dos Governadores é o órgão dirigente máximo, formado pelos representantes dos Estados-membros do Fundo Monetário Internacional. Geralmente é o ministro da Fazenda de cada país que representa o Estado perante o FMI, sendo que a sua Carta de Constituição permite que uma mesma pessoa represente vários países. Um desses governadores vai ser, então, eleito presidente pelos demais. As funções do Conselho de Governadores. Ele delibera sobre a admissão ou demissão de sócios. É o Conselho de Governadores que fixa o valor da quota de cada um. Então, aquilo que nós vimos que a quota é proporcional à capacidade apurada de cada estado. Bem, quem vai dizer qual é essa capacidade apurada para determinar o valor da quota é o Conselho de Governadores. E ele também estabelece formas de cooperação com organismos internacionais. O Conselho de Governadores realiza normalmente uma reunião anual e as suas decisões são por maioria de votos.
Mas lembre que a maioria é seguindo aquela proporção do peso de cada voto de acordo com o número de quotas de cada Estado-membro. A diretoria executiva é, na verdade, o órgão que faz funcionar o FMI, é o que se dedica às atividades operacionais do fundo. Então, ela, por exemplo, discute os problemas financeiros dos países e as suas possíveis soluções, ela analisa o estado da economia mundial, ela também faz análises a respeito do mercado internacional de capitais e da situação econômica do próprio FMI. Então, são exemplos de temas sobre os quais se debruça a diretoria executiva, que é aquele órgão que faz, então, o dia a dia da organização. Enquanto que o Conselho de Governadores é formado por representantes de todos os países, a diretoria executiva é formada por 24 representantes, 8 permanentes e 16 eleitos para mandato de 2 anos. O FMI possui diferentes mecanismos monetários de atuação. Então vamos ver aqui os principais mecanismos monetários de que pode-se utilizar o FMI para cumprir aquelas suas finalidades de zelar pela estabilidade financeira dos seus sócios. Um dos mecanismos é o chamado DES, que é Direito Especial de Saque. O Direito Especial de Saque começou a ser discutido em 1961 e só foi objeto de acordo em 1968, e envolvia o chamado Grupo dos 10, que era um grupo de 10 países que, em 1961, colocou à disposição do Fundo Monetário Internacional a quantia de 10 bilhões de dólares. E com isso, esse Grupo dos 10 se tornou, na verdade, uma espécie de centro de decisões autônomo. A retirada desse direito especial de saque, que provém desse fundo oferecido por esses 10 países, é incondicional. Ou seja, essa retirada não depende de autorização do Fundo Monetário Internacional dentro dos limites que são pré-fixados para cada país. E esses limites do direito especial de saque são fixados de maneira proporcional à quota-parte de cada Estado. O direito especial de saque, na verdade, é uma moeda escritural. O dinheiro não circula efetivamente. Só há o lançamento nas colunas de débito e crédito do FMI. Esses fundos são utilizados para equilibrar as contas externas dos Estados. A ideia de reembolso e de oferecer ao participante uma moeda conversível em troca desse seu direito especial de saque, de modo que ele possa, então, fazer frente às suas necessidades e equilibrar novamente as suas contas. Então, o Estado que precisa, para isso, para essa finalidade de estabilização, uma quantia que está dentro do valor do direito especial de saque, que foi fixado em relação a ele, em proporção à quota que ele subscreveu do Fundo Monetário Internacional, está numa situação boa, porque ele poderá fazer esse saque sem ter de se submeter a uma apreciação, uma autorização e a condições por parte do Fundo Monetário Internacional. Um segundo mecanismo é o chamado acordo de troca, também chamado de acordo swap. O acordo de troca é feito mediante um intercâmbio de moedas. Então, ele visa atender a uma falta temporária de moeda conversível em um Estado. Então, às vezes, a moeda de um Estado perde credibilidade no mercado internacional e acaba não sendo aceita para as transações internacionais, para a satisfação também das suas obrigações internacionais. Então, o que o Estado pode fazer? O país entrega a sua própria moeda ao
Fundo Monetário Internacional, e retira uma moeda estrangeira, mas que seja valorizada no mercado internacional. Ou seja, ele troca a sua moeda, que está num momento de fragilidade, e recebe uma moeda forte para poder fazer frente aos seus compromissos internacionais. No prazo de 3 a 5 anos, ele deve resgatar a sua moeda em ouro ou em uma moeda que o Fundo Monetário Internacional aceite. Então, é um acordo de troca temporária da moeda nacional por uma moeda forte no mercado internacional e depois deve ser resgatado o depósito na moeda nacional, devolvendo ao Fundo Monetário Internacional a quantia retirada em ouro ou numa moeda forte, ou seja, numa moeda que nesse momento o fundo esteja aceitando para essa finalidade. Por fim, nós temos os chamados acordos de confirmação, também conhecidos como Standby Agreements. Os Standby Agreements são a linha de crédito que é mais utilizada pelo Fundo Monetário Internacional. Então, é a linha de crédito que é baseada em 2 documentos. No primeiro, é um documento em que são estabelecidas as condições de saque. Então, é o documento relativo ao empréstimo mesmo. Ali vai ficar estabelecido o valor total da linha de crédito estabelecida em prol daquele Estado, o valor das parcelas sucessivas em que aquele valor total poderá ir sendo retirado ao longo do tempo, o prazo entre uma parcela e outra, e as condições para que estes saques sucessivos possam ir sendo autorizados. Esse é um primeiro documento. O segundo documento é um memorando do Ministério da Fazenda do Estado interessado, em que ele fixa a sua política monetária. Esse memorando do Ministério da Fazenda é vulgarmente conhecido como a Carta de Intenções. Então, a maioria de vocês é muito jovem, não deve se lembrar do tempo em que o Brasil utilizava esses empréstimos do FMI. Agora faz algum tempo que o Brasil não tem necessitado disso, mas ele, então, fazia cartas de intenções. E muitas vezes não conseguia cumprir o prometido, e aí, então, acabava fazendo uma nova carta de intenções e submetendo ao FMI o cumprimento dessa política monetária com a qual o Estado se compromete e o atendimento das condições para o saque é monitorado através das chamadas missões do FMI, então que vão até o território do Estado, analisam as contas do Estado para verificar como está o andamento do processo daquele empréstimo e opinar sobre a liberação ou não da próxima etapa. Então, esse é o tipo de acordo, os Standby Agreements, é o tipo de acordo mais utilizado no FMI. Então, essas são as principais observações a respeito do direito internacional econômico e das duas organizações que surgiram dos acordos de Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Num próximo vídeo, estaremos conversando sobre a Organização Mundial do Comércio. Até lá!